Vivemos em um momento complicado onde não temos certeza do amanhã e nem de quando a nossa vida voltará ao normal. Mas acreditem, as coisas poderiam ser bem piores do que estão agora. Em muitas ocasiões, ao longo da história, os seres humanos estiveram por um triz de começar um grande conflito, que poderia colocar em risco a existência da humanidade. Meu nome é Maurício Santos e eu vou mostrar para vocês algumas das vezes em que a vida humana esteve perto de ser extinta. Vocês já escutaram a história do submarino B-59? A gente já contou esse caso uma vez aqui no canal, mas essa história não poderia ficar de fora da nossa lista. No auge da crise dos mísseis cubanos, o submarino soviético estava navegando, quando foi detectado por navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos, que começaram a dar sinais para o submarino B-59 emergir e se identificar. O problema é que a tripulação russa não sabia disso. Sem o conhecimento da tentativa de contato, o B-59 estava armado com um torpedo nuclear com poder destrutivo assustador. Para chamar a atenção, os norte-americanos começaram a lançar algumas bombas no fundo do mar, mas sem atingir o submarino. Bombas caíram à esquerda, à direita, e os soviéticos estavam certos de que era um ataque. Desesperados para emergir, os comandantes do submarino discutiram se deveriam disparar o torpedo ou não. Felizmente, um homem chamado Vassili Arkhipov, o segundo em comando a bordo, convenceu o capitão de que eles não estavam sob o ataque e deveriam emergir. Como isso poderia colocar a existência dos humanos em perigo? Na época, o mundo vivia uma tensão durante a crise dos mísseis e todo mundo temia uma guerra nuclear. Felizmente, essa guerra não aconteceu. Mas se o míssil do submarino tivesse sido disparado, é provável que a história fosse bem diferente e talvez eu nem estaria aqui para te contar tudo isso. Ainda sobre a crise dos mísseis, em 1962, também aconteceu um episódio curioso. Em um dia do mês de outubro daquele ano, enquanto o mundo ainda vivia sob tensão, um guarda da base aérea de Duluth, nos Estados Unidos, avistou alguém tentando invadir o local. O guarda atirou inúmeras vezes, o que fez soar o alarme que indicava que havia um intruso na base aérea. O mesmo alarme foi configurado para fazer o mesmo barulho nas bases próximas. Porém, na base aérea de Volkfield, alguma coisa de errado aconteceu. O alarme que tocou indicava o início da Terceira Guerra Mundial. Imediatamente, vários pilotos foram correndo para seus aviões e prepararam tudo para decolar e fazer ataques. Mas, felizmente, alguém correu até a pista de pouso e informou aos pilotos que era um alarme falso. Se os ataques tivessem sido feitos, talvez esse pudesse ser o motivo de uma Terceira Guerra Mundial. Eu poderia citar ainda outros momentos parecidos em que a paz mundial esteve em risco, como em um falso alarme do sistema de alerta nuclear soviético em 1983, ou sobre quando a Lua fez militares norte-americanos acharem que a União Soviética estava atacando os Estados Unidos. Mas vamos falar de duas ocasiões em que o planeta Terra realmente esteve em perigo. Vocês lembram quando, em 2012, muita gente achou que o mundo iria acabar por causa de uma teoria construída em cima do calendário maia? Pois é, o ano oficial da conspiração, na verdade, foi o ano em que escapamos de um grande desastre na Terra. No dia 23 de julho, o Sol liberou duas grandes nuvens de plasma que, se atingissem o nosso planeta, podiam fazer um estrago incalculável. Os próprios especialistas da NASA disseram que se o nosso planeta tivesse sido atingido, é provável que demorariam alguns anos para que o estrago fosse reparado. Conhecidas como ejeções de massa coronal,
Essas nuvens surgem em tempestades solares e são capazes de destruir sistemas de força, comunicações via satélite e quase tudo que pode ser conectado a uma tomada. Isso não quer dizer que os humanos iriam desaparecer, mas o retrocesso seria muito grande. Voltaríamos a viver como no século XVIII, e o impacto econômico poderia chegar a 20 trilhões de dólares. E se um meteoro atingisse a Terra? Assim como os dinossauros foram extintos, os humanos também poderiam ser dizimados se um asteroide atingisse o nosso planeta. E em março de 1989, isso quase aconteceu. O asteroide 4581 Asclepio passou a cerca de 645 mil quilômetros da Terra. Parece uma longa distância, certo? Mas falando de grandes dimensões, podemos dizer que, por pouco, não fomos atingidos. Só para vocês terem uma noção, o asteroide passou pela posição exata da Terra em um intervalo de apenas 6 horas. Se o asteroide tivesse se chocado contra nós, a explosão teria sido aproximadamente o equivalente à detonação termonuclear de 600 megatoneladas. A título de comparação, o maior dispositivo nuclear já detonado tinha apenas 50 megatons. A nuvem em forma de cogumelo resultante dessa detonação seria 7 vezes a altura do Monte Everest. Essas foram algumas das vezes que o mundo e a humanidade estiveram realmente em perigo. Se um dia isso vai acontecer? Bom, ninguém sabe, mas podemos torcer para que não seja através de uma guerra nuclear ou coisa do tipo. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.